Olá, tudo bem com você? Está no ar o Redação Novo Tempo. E no programa de hoje, você vai ter um panorama dos assuntos que marcaram a semana. Como a proposta de uma renda mínima para todos, que foi rejeitada pelos suíços. E também como a cidade chinesa de Xangai vai punir os filhos que não cuidarem dos pais na velhice. A gente discute ainda sobre os magistrados do Paraná que entraram com ações contra jornalistas após terem seus salários divulgados. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Olá, seja muito bem-vindo ao Redação Novo Tempo. Para você que acompanha a gente pelo rádio ou pela televisão, estamos simultaneamente nesses dois veículos de comunicação. Sejam muito bem-vindos. Hoje o programa está especial por dois motivos. Primeiro, porque o Wagner não está aqui, então... Isso é bom! Não, só que é diferente, né? Não, Wagner, não é que esse é especial, você não está aqui, é só que ele não está aqui, entendeu? Não é uma demissão, até porque quem teria a possibilidade de demitir todos nós aqui é o Wagner, então você não está demitido, Wagner. E também especial porque Bruno Eumano, editor-chefe do Jornal da Novo Tempo e do Conexão Novo Tempo, está aqui entre nós. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui. Ao lado de Bruno, Suzane Lima, minha companheira de revista Novo Tempo e de redação Novo Tempo. Oi, Leite, oi para todo mundo, oi para o pessoal de casa. E eu tenho aqui dois abraços para mandar, claro, não poderia faltar. O meu primeiro abraço vai para você, Larissa Araújo, que mora em Tarumirim, em Minas Gerais. A gente teve contato pelo Facebook. Um grande abraço para você e obrigada por sempre acompanhar o nosso trabalho. E o meu abraço agora um pouco maior vai para a Igreja Central e Igreja do bairro Tangará de São Desidério, na Bahia. Esse abraço especial é acompanhado aí da Valéria e do Patrício Short. Um grande abraço para todos vocês. Muito bem. E agora, Hélio Moura, apresentador do Conexão e também do Jornal do Novo Tempo. Muito bem-vindo. Obrigado, Leite. Um abraço para quem acompanha a gente também pela internet, pela televisão e pelo rádio. Muito bem. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Será que o Wagner não veio essa semana por causa do frio? Porque tá muito frio essa semana, eu não tô aguentando de frente. A causa Acho que é a maior. primeira vez na história do Redação Novo Tempo que a gente usa blusa ou pullover, ou seja lá que nome você quer dar, Suéter. junto com o nosso blazer, né? Tá muito frio. O Bruno, então, tá na Isso é desvantagem. moda. É Isso moda? não é frio, isso é moda. É. No meu caso foi frio mesmo, inclusive eu tô com duas, além dessa aqui que vocês estão vendo, essa azulzinha, eu tô com uma outra por baixo, porque tá muito frio. Mas quando tiver frio de verdade, então, você vai fazer o quê? Eu vou ter que vir com um casaco. Ela não vai poder ir para o sul do país também. Nunca. Muito bem. Para você que está com frio durante esta semana, ou esteve com muito frio, ou está nesse momento, enfim, eu não sei como é que está aí na sua cidade, agora é o momento de você interagir com a gente e fazer esse debate aqui ficar mais quente. O nosso site, você pode entrar, é novotempo.com/jornalismo, ou você pode entrar nas nossas redes sociais. Facebook é facebook.com/ntjornalismo, no Twitter e no Instagram. O nosso perfil é @ntjornalismo. E nas últimas semanas, a gente tem buscado dar um presente especial para você que acompanha todos os programas aqui da Novo Tempo. Se você quiser receber este livro, Esperança Viva, aí na sua casa, é só entrar no nosso site novotempo.com/jornalismo. Lá você vai encontrar um banner com a imagem desse livro e é só você clicar e se cadastrar que nós vamos enviar esse presente gratuitamente para vocês. Bom, geralmente o Wagner faz os destaques de cada um. Hoje eu não vou perguntar os destaques, porque eu vou falar primeiro o meu destaque, aí cada um pode falar o seu, mas eu vou direcionar. O poder Mas, tá com você, né, o Leite? poder está comigo hoje aqui. Mas uma coisa que me chamou muita atenção essa semana é uma coisa triste, mas ao mesmo tempo não deixa de ser algo irônico, que o japonês da Federal foi preso. Ou seja, ele que estava sendo um dos símbolos aí da limpeza da Lava Jato, foi preso por facilitar o contrabando de materiais, se eu não me engano, acho que do Paraguai para o Brasil, etc. Ele foi preso, nem cabe recurso mais, acho que vai ficar preso ali no Paraná, se eu não me engano. Então, assim, parece que não tem ninguém que consegue sobrar limpo no meio dessa situação toda. Até o japonês, que é o herói contra a corrupção do Brasil, foi preso, o japonês da Federal.
Ele já era investigado, né? Inclusive quando ele aparecia nas fotos sempre conduzindo algum preso da Lava Jato, já havia a notícia de que ele era julgado, não, ele estava sendo investigado por um processo na Polícia Federal por conta dessa associação dele com o contrabando lá em Foz do Iguaçu. É triste, né? Não, o que é triste. engraçado é porque saiu um meme, apesar de ser uma situação ruim, foi engraçada. É uma montagem, na verdade, ele prendendo... Ele mesmo, né? Ele mesmo. Eu vi. Agora, falando... Desculpa, pode falar. mas o que não tem nada de engraçado é uma pessoa investigada, né, com processo aberto ainda, continuar trabalhando na Polícia Federal com acesso a informações é verdade. Sigilosas, enfim. Informações das operações contra... De operações muito importantes, né? Agora, falando inclusive de prisões ligadas à Lava Jato, o seu destaque tem a ver com isso, não tem, Bruno? Meu destaque tem a ver com isso, com quem tentou parar a Lava Jato, ou pelo menos essa é a acusação que sofrem. Meu destaque é para a notícia de que a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão de 4 dos políticos mais importantes do país, né? O ex-presidente José Sarney, primeira vez que o ex-presidente tem a prisão pedida, do presidente do Congresso, Renan Calheiros, também primeira vez que um presidente do Congresso tem prisão pedida, do presidente da Câmara afastado, Eduardo Cunha, deputado afastado, e também do ex-ministro, senador, foi líder do governo, Romero Jucá, todos por causa das gravações que vazaram de conversas com o Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. E o que eu acho curioso de tudo isso, o que eu acho que é importante a gente pensar de tudo isso, é que quando a gente tem pela primeira vez o pedido de prisão de um ex-presidente, de um presidente do Congresso, a gente já viu até onde a Operação Lava Jato foi, mexeu com as estruturas da principal estatal brasileira, a Petrobras, afetou várias das principais empresas, das maiores empresas do Brasil. Do ramo de construção civil, né? O Odebrecht, inclusive levando muitos empresários à cadeia. Já afetou outros senadores, outros deputados, tem muita gente sendo investigada. Inclusive, o processo de impeachment não tem nada a ver com o Petrolão, mas tem a ver, claro, com a pressão popular que foi feita em cima do processo de impeachment, decorreu, é claro, também de fatos que vieram à tona por causa da Operação Lava Jato. Então, tudo isso faz a gente pensar, quando terminar a Lava Jato, como é que o Brasil vai ficar? Que vai ter sobrado, né? Não que não seja bom, pelo contrário, é bom. Onde houver corrupção, tem que vir à tona e as coisas têm que ser feitas, né? A justiça tem que ser feita. Mas como é que o Brasil vai ficar depois de todo esse processo? Será que vai ser o fim da corrupção? Enfim. Eu lembro que tinha um humorista que tinha uma frase que ele falava assim, no final das frases dele, ele falava assim: fecha a conta e passa a régua. Dá vontade de falar isso, porque parece que não vai sobrar ninguém, né? A impressão que eu tenho é que nunca vão fechar a conta e nunca vão passar a régua, porque muita coisa ainda vai ser investigada e... São quantas operações já dentro da Lava Jato? Quantas fases? Já está na 30ª. Já são muitas, são dezenas, fases. Então parece que não vai acabar. E uma vai puxando a outra. Quando chega numa, parece que é a última, não, eles descobrem algum gancho para puxar a outra. Nas gravações do Sérgio Machado, que foram as gravações que renderam, inclusive, os pedidos de prisão contra esses 4 do PMDB, tem um momento em que o Sérgio Machado fala assim, olha, acho que foi com o Renan que ele estava falando, olha, Renan, ali no Congresso, se ficar 5 ou 6 é muito. Quer dizer, ele está falando, e a gente sabe, imagina, Renan, como é que é. Verdade, se é verdade realmente. isso tudo, você tem num Congresso com 503 deputados, mais 80 e... Sobrar uns 5, né? Sim, vai sobrar 5 de tudo isso que não estariam relacionados com essas falcatruas, mas quem sabe com outras. Agora, eu quero ouvir o destaque do Hélio Moura. É meio triste o seu destaque, né, que tem a ver com o acidente. Essa semana teve um acidente chocante e trágico demais, que foi no interior de São Paulo, numa rodovia chamada Mogi Bertioga, que liga essas duas cidades. E um ônibus fretado, desses que levam estudantes para a universidade, tombou na pista. Foram pelo menos 18 estudantes que morreram, 15 mortos foram já no local, outros morreram no hospital. Tem estudantes ainda com ferimentos gravíssimos se recuperando. Houve problemas até para a identificação dos corpos. E assim, essa estrada é uma estrada que é por si só perigosa por conta de curvas, um trecho de serra.
E as investigações iniciais, ainda é tudo muito cru, ainda é tudo muito no começo, mas o delegado responsável pelo caso, ele já deu algumas antecipações. Uma delas é que, segundo ele, o motorista, que também infelizmente morreu no acidente, estaria em alta velocidade. O trecho é de 60 por hora, ele disse que o motorista estaria pelo menos a 80. Teve sobrevivente que relatou que as curvas eram feitas realmente com velocidade. E é um destaque triste porque são 18 pessoas que morreram de uma vez só, estudantes, estavam voltando para casa, quem sabe depois de um dia de trabalho, mais várias horas no banco da academia e voltando para casa, e de repente os pais recebem a notícia de que esse menino não vai chegar mais em casa. E é uma coisa que infelizmente ocorre todo dia no Brasil. Claro, não um acidente com essa proporção de 18 pessoas mortas de uma vez só, mas acidentes de trânsito ocorrem todo dia. E, infelizmente, na grande maioria das vezes, os acidentes não ocorrem porque foi um problema técnico, um problema mecânico no ônibus ou por conta de alguma imprevisibilidade do tempo, mas na grande maioria dos casos é por imprudência, ou do condutor do próprio veículo ou de um outro veículo que estava vindo ali e de repente atinge uma família inocente. É triste isso porque a imprudência faz vítimas todo dia. E por falar em imprudência, nesse mesmo caso, um caminhão também perdeu o controle do freio, acabou batendo nas viaturas, ele tentou desviar, mas quase que atropela os próprios policiais e os bombeiros que estavam socorrendo ali na hora. E a gente acabou de sair do Maio Amarelo, né? Pois é. Campanhas de conscientização, tem tantas e não resolve. Suzane Lima, para terminar, seu destaque dessa semana. Sobre um pai que cortou a Wi-Fi da filha até que ela arrumasse a casa, ou melhor, o quarto, e lavasse a louça. Ele saiu de casa, deixou o bilhete para ela. Viralizou essa postagem na internet, até o momento que eu tinha visto, mais de 100 mil compartilhamentos, né? Ele disse que não tinha pretensão, achou que só os amigos, os familiares iriam prestar atenção, mas realmente viralizou. Era um bilhete, assim, com amor até, e a filha realmente cumpriu a tarefa, porque ela gosta de estar bem conectada, segundo o pai, então ela cumpriu a tarefa dela para ter o Wi-Fi de volta. Para você que não viu isso ainda, a postagem fala mais ou menos o seguinte: o pai falou para a filha assim, olha, a partir de hoje, todos os dias eu vou trocar a senha da internet sem fio aqui de casa. E aí, para você ter acesso à internet, você tem que arrumar o quarto. Cumprir as tarefas, né? Principalmente arrumar o quarto. Exatamente. Então, quer dizer, fica aí a dica para você que está ouvindo a gente pelo rádio ou pela televisão e tem filho e não está cumprindo as coisas em casa. Faz esse negócio, faz esse teste que acho que tem muita chance de dar certo. Foi no Brasil? Foi no Brasil. E a menina é menor de idade? É menor. E ninguém reclamou 17. ainda de exploração de trabalho infantil, né? Que bom. Por enquanto ainda não teve esse mimimi. Não dá ideia, não. Daqui a pouco vai ter alguém aí. Muito bem, a gente vai para o tema aqui do nosso primeiro bloco, porque no Paraná, juízes e promotores de justiça entraram com 36 ações individuais contra 5 jornalistas do jornal Gazeta do Povo. Os processos tiveram início depois que o jornal publicou uma reportagem sobre os super salários de juízes e promotores do estado do Paraná, que tiveram em 2015 um rendimento 20% superior ao teto da categoria. A Associação dos Magistrados do Paraná declarou que o jornal prestava um desserviço e pede uma indenização em torno de R$1.300.000 por danos morais. Para o pessoal de casa entender bem certinho, é o seguinte: esses magistrados não gostaram, entraram com ações contra danos morais, etc., como a gente acabou de falar, só que eles não fizeram assim, bom, então, já que esse jornal fica aqui em Curitiba, vamos entrar então com uma ação contra todos eles em Curitiba. Não. O que eles fizeram? Eles criaram ações em 15 cidades diferentes. Cada juiz entrou com a sua, em 15 cidades diferentes do Paraná. E agora, nos últimos, acho que 2 meses, se eu não me engano, os 5 jornalistas não conseguem escrever mais nada dessas reportagens que eles estavam fazendo, porque tudo que eles fazem é ir de uma cidade para outra todos os dias nas audiências para se defender. E aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: dá para dizer que talvez essa medida tomada por esses juízes e promotores no Paraná, processando os jornalistas em 15 cidades diferentes para fazer com que eles tenham que se movimentar praticamente todos os dias aí para responder ao processo, pode ser considerado uma espécie de represário, uma forma de censurar? Não diria censurar, porque censurar você impede que faça o trabalho, que algo seja publicado.
Se bem que dessa forma também faz com que deixe de ser publicado, porque eles não têm mais tempo para escrever nada, né? Tem as duas coisas. Tem represália, é o que é mais evidente no caso, porque o que me chamou a atenção disso tudo, eu li a história, eu li a matéria, e eles não dizem que acontece nada ilegal. Eles só estão... e eles não estão mostrando nada exclusivo, nada que seja... É exclusivo, desculpa, mas não é nada que seja escondido, não é nenhuma informação a qual o público não tem acesso. Eles pegaram essas informações por causa da Lei de Acesso à Informação, cruzaram dados, acharam essa Informação sobre os informação salários. sobre o adicional ali, eles recebem até 28% a mais do que o teto que deveriam receber. Mas mesmo assim, eles foram pesquisar e viram que não tem nada ilegal nisso, porque isso acontece por causa de algumas coisas extras, benefícios passados que estão sendo atualizados. Eles não falaram, não tem um crime aqui, eles só estavam relatando o que estava acontecendo, só pegaram informações para mostrar para o público em geral, só que os juízes se ofenderam por terem os salários divulgados. E pelo uso do termo supersalários na matéria, né? Porque enfim, eles... não é um super salário? Claro que é. Na população, o salário mínimo é menos de R$1.000. É menos do que o Eles ganham mais de menor 30 auxílio vezes deles. isso. O teto, ainda recebem acima do teto. Dá 527 mil reais ao ano, somando... Todos os salários deles. Eles deveriam ganhar até 411 mil por mês, por ano, e dá 527 mil no ano. Agora, teve uma coisa que eu até fiquei na dúvida. Cada um. Porque o que eles alegam é o seguinte, que a matéria deu um tom de que eles estivessem descumprindo a lei. Mas se não... Os juízes, não é? Os juízes. Mas se existe um teto, esse teto não era para ser obedecido? Mas aí é que está a situação, que o Bruno falou. O que os jornalistas divulgaram não é que o salário deles é maior por algum tipo de falcatrua, não é isso. Só que o salário deles pode ter alguns adicionais. Então, você soma alguns bônus, etc., vai dar o valor que foi divulgado ali. Então, a grande situação é que esses juízes, eles se sentiram mal por dois motivos, por terem os salários divulgados e por terem seus salários chamados de super salários. E aí, eles resolveram se vingar dessa maneira, inclusive colocando um processo. Agora, tem uma situação, né? Porque quem é que vai julgar todas essas situações aí, esses processos? Em algumas, os jornalistas já foram sentenciados em primeira instância a um pagamento, se não me engano, de 20 mil reais. Porque são outros magistrados que vão julgar. Claro, não estou dizendo aqui que só por isso eles vão dar ganho de causa para os colegas magistrados, mas é complicado de você esperar uma coisa diferente numa situação como essa. E no caso da matéria, o Bruno lembrou bem aqui, porque os juízes ficaram inconformados por terem o salário divulgado, mas o salário deles já é público, porque são funcionários públicos e pela Lei de Acesso à Informação, eu posso entrar no site e ver quanto é que cada um deles ganha. Eu poderia ter feito esse trabalho que os jornalistas fizeram. O que eles fizeram foi só juntar tudo e colocar numa matéria só para todo mundo. É o papel de todo jornalista. É o trabalho. Agora, desculpa, só para responder a pergunta do Leite, quem que vai julgar? Eu vi o relato de uma juíza lá do Paraná que recebeu 2 desses casos. E ela não quis julgar esses casos, porque ela falou, eu já recebi reclamação disso antes desses casos chegarem a mim. Então, antes dos processos serem abertos contra os jornalistas, os juízes já estavam conversando entre eles justamente sobre uma insatisfação com a matéria. E isso já tinha sido uma conversa tão grande que essa juíza, que me parece que nem é mencionada, recebeu, soube dessa conversa antes de receber o processo e ela falou, não, eu prefiro não julgar isso aqui porque eu já recebi uma reclamação sobre esse fato, então melhor eu não julgar. Transparente ela foi, né? Pelo menos. Agora, tem uma outra coisa... Mas os jornalistas pediram para que, os advogados dos jornalistas pediram para que esses processos, todo esse julgamento fosse para uma outra instância, para o STF, justamente pela incapacidade das partes do Paraná, né, dos juízes do Paraná julgarem. Mas quando chegou lá no STF, a ministra Rosa Weber, né? Sim. Ela negou. Ela devolveu. Ela devolveu o caso para o Paraná. Agora, que curioso, porque a gente teve também aquele caso da jornalista que divulgou sobre os patrimônios
de uma determinada igreja, não sei se posso falar o nome, né? E ela Pode, recebeu... um caso público. Então, Veio ao conhecimento pela matéria da Folha de São Paulo. No caso, a Igreja Universal, ela recebeu vários processos, os próprios líderes da igreja incentivaram os membros a fazerem o mesmo. Só que ela ganhou a causa, inclusive as pessoas que levaram esse processo, eu não sei se eles receberam algum tipo de pena ou advertência pela inconsistência, no caso, do processo que eles entraram. Aí a gente fica pensando, são casos parecidos. Se esses jornalistas forem julgados, vai ter um sentimento de que foi realmente uma retaliação, até porque quem vai julgar são pessoas que também fazem parte da mesma categoria e podem se sensibilizar, sim, com a matéria também, né? Mesmo esses magistrados, esses juízes que forem julgar, não estejam não estejam citados. Do mesmo jeito que a gente está defendendo os jornalistas, eles podem defender os juízes. É isso? Mas não aconteceu com a gente, eu não mas a estou gente se defendendo os sensibiliza. jornalistas só por ser jornalista, não. É porque, assim, de verdade, eu li a matéria, eu tentei achar alguma coisa com que alguém pudesse se ofender e eu não achei. Porque eles não estão falando que alguém cometeu um crime que não cometeu ou que vai ser julgado por isso. Não, eles só estão falando que existe uma lei que estabelece um teto e que esse teto acaba sendo descumprido, esses juízes acabam ganhando mais por causa de outras regras que permitem que esses juízes tenham alguns benefícios que fazem o teto ser ultrapassado. Regras contábeis? Não, são regras, por exemplo, o salário é X e o teto diz que é X mais 10. Só que além do salário X, eles têm direito, por exemplo, ao auxílio moradia, ao auxílio transporte, ao vários auxílios. Daí, somando os auxílios com o salário, ultrapassa o teto. É o que os jornalistas colocam. E não deveria ser ultrapassado. Não deveria, mas isso não é um crime cometido pelos juízes. Sim. Não, segundo a matéria. Isso é uma incongruência entre as regras que definem tudo isso. E é isso, eu entendo que esse era o objetivo final da matéria. Alertar para essas regras. Porque é dinheiro público que está sendo investido ali. É o dinheiro que todos os cidadãos do Paraná pagam. E aí, os juízes, quando entra para ser juiz, ele já sabe que a função dele é pública, que o salário dele é pago pela população. Então, ele tem que ter a consciência, o seu empregador não vai saber o salário que ele te paga? Ele tem que saber. E é contraditório. E aí, o público tem o direito de saber o salário que é pago a um juiz. E o que o jornal fez foi cumprir a regra do jornalismo de alertar a população sobre fatos que acontecem na sociedade. Ou seja, é uma matéria de interesse público. É uma matéria de interesse público. Só que o que é contraditório é que eles alegam que isso não é de interesse público. Mas é de interesse público, sim. Bom, eu estou interessado. E aí a situação que surge do julgamento que acaba acontecendo depois, né? Porque daí eles se sentem, de alguma maneira, pressionados, né? Esses juízes, etc., entram com ações contra esses jornalistas em pelo menos 15 cidades diferentes. E aí, como a gente já comentou aqui, outros juízes iguais, ou pelo menos podem tentar ajudar os seus iguais, dão um ganho de causa para os juízes e para os promotores ali, etc., e, quando eles tentam recorrer, não conseguem. E aí fica aquela sensação daquela pergunta no ar do Chapolin, né? E agora? Quem poderá nos defender? Porque o que você faz depois disso? Você não tem, você senta e chora, né? Foram para a mais alta corte do país e não resolveu? Mandaram de volta? E parece que no final das contas, assim, até está acabando esse bloco, mas parece que fica aquela sensação de uma mensagem assim, né? Olha, se você quiser, para os próximos que quiserem mexer com a gente, fica aí o recado em praça pública, né? E os juízes falaram em uma audiência, segundo o relato dos jornalistas, que viriam muito mais processos contra eles, né? Já tem vários, eles disseram que seriam mais de 300. E realmente, o que passa muitas vezes a postura de alguns juízes, não são todos, longe disso, mas a postura de alguns juízes, não só nesse caso, mas em outros que já foram discutidos aqui na redação, que já foram discutidos também no Jornal do Novo Tempo, em outros vários jornais do Brasil inteiro, passam a mensagem de que tem juízes que se acham acima da lei. Por eles fazerem a lei ser cumprida, eles às vezes julgam que eles estão acima da lei. E não é verdade. Agora, há uma parcela pequena de juízes, é um fato específico, né? Longe
Não dá para generalizar. Querer falar que todos os juízes são assim, porque realmente não são. Mas é uma pena quando isso uma acontece. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente discute sobre a proposta de uma renda mínima para toda a população que foi rejeitada pelos suíços. Não sai daí, a gente volta já.